Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Laécia Kelly, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. De já quero agradecer a você que clicou nesse vídeo. Quero te convidar a ficar conosco até o final para vocês conhecerem o filo Quinidária. Essa aula é a aula de número 2, referente ao reino Metazoa, que é o reino dos animais. E nós vamos abordar aqui animais como a água-viva, caravela, os corais, que geralmente formam recifes, a hidra e anêmonas do mar. Como características gerais, esses animais apresentam quinidócitos, que derivam de células embrionárias, os quinidoblastos. Esse nome quinidócito serviu para dar o nome ao filo Quinidária. São células urticantes utilizadas por esses animais, tanto para defesa contra os predadores, como para capturar o alimento. São seres aquáticos, sendo que a grande maioria são marinhos, possuem 2 folhetos embrionários, ou seja, são diblásticos, di vem de 2. Quais são esses folhetos? A ectoderme, que é um tecido externo, e a endoderme, que é um tecido interno. Então, ecto está para fora e endo para dentro. O filo anterior, que foi o filo porífera, não apresentava nenhum tipo de tecido. Por isso que eles eram classificados num sub-reino à parte, que é o sub-reino Parazoa, quer dizer, ao lado dos animais. O filo Quinidária são os únicos animais que apresentam 2 folhetos, 2 tecidos. A partir do próximo filo que a gente for estudar, que é o filo Platelminta, todos os outros filos vão ser triblásticos, vão apresentar 3 tecidos. A ectoderme, a endoderme e a mesoderme. A ectoderme, nesses animais, ela fica nessa região periférica, revestindo o corpo do animal. É nela que estão situadas as células dos quinidócitos. E a endoderme, ela vai revestir, como se fosse esse tecido aqui que está em amarelo, ele vai revestir o tecido da cavidade digestiva, que é a gastroderme. Entre a ectoderme e a gastroderme, existe aqui um espaço preenchido por um material gelatinoso, que é a mesogleia, onde meso vem de meio e gleia vem de visgo, um material viscoso, gelatinoso. Nos seres pólipos, a mesogleia ela é um pouco menor, já nos seres globosos e de movimento, como as medusas, ela é mais abundante. Falando mais um pouquinho aqui sobre a cavidade gastrovascular, esse termo gastro vem do grego e significa estômago. Antigamente era chamado o estômago de celéntero. O filo Quinidária era chamado de filo dos celenterados. Graças a esse, depois verificou-se que não se tratava de um intestino, mas do estômago do animal. Então, em relação ao sistema digestivo, a digestão ela ocorre em 2 fases, numa fase extracelular e numa fase intracelular. O alimento que foi capturado, ele entra pela boca e ele vai ser posicionado nessa cavidade gastrovascular. Aí possui enzimas digestivas que vão fazer uma digestão parcial, incompleta desse alimento. Os resíduos menores que foram digeridos na cavidade gastrovascular, eles passam para a parede das células do tecido gastrovascular, onde vai sofrer a segunda digestão. A digestão agora ela é intracelular. O alimento digerido aí ele vai ser distribuído através dessa substância gelatinosa, que é a mesogleia, para todas as células do corpo. Como a quantidade de tecidos é muito pequena nesses animais, não há necessidade de um sistema circulatório para fazer isso. Então, a distribuição do alimento ela é feita por difusão. Os resíduos
alimentares que não foram digeridos na cavidade gastrovascular é expulso pela boca. Então a boca ela serve para entrada e para saída de dejetos. Então a gente pode falar em um sistema digestivo incompleto. De acordo com a simetria, esses animais possuem simetria radial. A simetria radial permite a divisão em raios, como se fosse uma pizza, olhando de uma visão aérea para uma medusa, você vê ela circular e dá para fazer cortes. Ela permite que esses animais, que geralmente são sésseis, né, são fixos, eles possam entrar em contato com o ambiente em várias direções, facilitando assim a captura de alimentos. Esses animais possuem dois tipos morfológicos básicos, que são fixos ou móveis. Os animais fixos nós chamamos de pólipos e os animais que são móveis nós chamamos de medusa. O pólipo, ele tem uma forma cilíndrica, ele é séssil, quer dizer, ele é fixo, ou alguns apresentam pouca mobilidade. Uma das extremidades, ela fica em contato no substrato e a outra fica na parte livre. Essa parte livre, ela é rodeada de tentáculos e a boca fica na região superior. Tá? Um exemplo de um pólipo seria a anêmona do mar. Já os seres medusoides, ou as medusas, elas possuem um aspecto arredondado, em forma mesmo de um guarda-chuva. O movimento que eles possuem são movimentos de contração do corpo, que nós chamamos de jato-propulsão. Um pólipo, só que ele está invertido, né, de cabeça para baixo. A boca fica na região inferior. Essa boca ela está rodeada de vários tentáculos. E um exemplo seria a água-viva. A superfície do corpo desses animais, principalmente onde ficam os tentáculos, ficam cheios de quinidócitos, que são células urticantes, né, onde quinidos vem de urtiga. Aqui nós temos o quinidócito. Ele possui um pelo muito sensível, que é o quinidocílio. Dentro do quinidócito existe uma vesícula, né, uma bolsa chamada de nematocisto. Dentro desse fio tem uma espécie de arpão. Então, quando o quinidocílio ele é tocado por um animal, a cápsula que está aqui no nematocisto, ela se abre, o filamento ele se desenrola, ó, a cápsula ela se abre, o filamento ele se desenrola, esse arpão penetra na pele da presa e injeta uma toxina capaz de paralisar e até mesmo matar pequenos peixes, crustáceos, vermes que servirão de alimento. Alguns quinidários, como os corais, eles secretam um exoesqueleto, que é um esqueleto externo de calcário, o que garante uma certa resistência. Água viva, o corpo é mole, não possui nenhum esqueleto e nenhuma forma de sustentabilidade. Os quinidários, eles não apresentam nenhum tipo de sistema. Ele não tem sistema respiratório, nem circulatório, nem excretor. E o sistema nervoso, ele é formado por células nervosas e elas estão distribuídas regularmente por todo o corpo. A gente fala em sistema nervoso difuso. Todos os neurônios estão espalhados igualmente por todo o corpo. Bom, de acordo com a reprodução, ela pode ser assexuada com a formação de brotos, né, que é o brotamento. Esse broto, ele é geneticamente idêntico ao indivíduo original. Ele pode crescer e se destacar, cair da mãe, vamos dizer assim, e crescer isolado, separado, ou ele pode crescer unido a essa mãe formando uma colônia. Nós temos aqui o brotamento, estrobilização. Um exemplo é esse pólipo. Ele vai sofrer vários estrangulamentos ao longo do corpo. Cada estrangulamentozinho desse vai liberar uma larva, que é chamado de éfira, é uma medusa ainda jovem, que com o passar do tempo ela vai amadurecer, principalmente o aparelho reprodutor, e nós temos aí já a forma
adulta da medusa. A reprodução sexuada, ela é do tipo alternância de geração. Aí nós temos seres dioicos, que são seres dioicos, possuem um sistema reprodutor separado, alguns são machos e outros são fêmeas. Na época da reprodução, quando esses sistemas estão maduros, o macho libera espermatozoide na água, vai fecundar os óvulos que são liberados pelas fêmeas. O resultado desse ovozigoto, que agora ele foi fecundado, e o ovozigoto libera uma larva ciliada, que é chamada plânula. Ela passa um tempo móvel, depois ela se fixa em algum substrato. Uma vez que ela se fixou, ela vai completar a vida dela ali, fixa. Esse pólipo, com o passar dos dias, ele vai se tornar maduro e vai sofrer estrobilizações, que são estrangulamentos do seu corpo. A parte superior são os mais maduros e começam a liberar as éfiras, que são juvenis. Quando essas formas amadurecem, o ciclo reinicia. Por que alternância de geração? Porque a gente observa que existe uma fase medusa, uma fase móvel, e existe também a fase pólipo, que é aquela que é séssil ou fixa. Também a gente pode dizer que é alternância de geração porque existe uma fase de reprodução sexuada e uma fase assexuada, tudo isso em um mesmo ciclo. De acordo com a classificação, eles são classificados em antozoa, hidrozoa e cifozoa. Esse termo antozoa vem de antos, que significa flor. Então são animais que se assemelham a flores. São representados exclusivamente pela fase pólipo, ou seja, não há aqui a fase medusa. Os pólipos, eles podem viver isolados, como no caso as anêmonas do mar, elas podem viver isoladas ou formando colônias como os corais. Corais, né, que são formas pólipos, secretam o exoesqueleto composto de calcário, responsável pela formação do recife de corais, que servem de abrigo e alimento para animais como crustáceos, moluscos e peixes da região litorânea. Os recifes de corais, eles costumam ser comparados às florestas tropicais por causa da sua biodiversidade. Os corais, eles obtêm boa parte do seu alimento da matéria orgânica produzida pelas algas que vivem associadas a eles. Essas algas microscópicas vivem dentro do corpo dos corais e conferem essa cor tão bonita, tão colorida como vocês estão vendo aí. Mas os corais, eles estão sofrendo um processo de branqueamento, o que significa que eles estão perdendo as algas de dentro deles, devido à temperatura provocada pelo aquecimento global, ou então fenômenos climáticos como o El Niño, que causam um aquecimento anormal das águas, principalmente do Oceano Pacífico. Outra teoria desse branqueamento é o aumento da concentração do gás carbônico no ar, que em contato com a água, esse gás ele se transforma num ácido carbônico que reduz o pH. Reduzindo o pH, o oceano ele fica mais ácido, o que dificulta a formação do esqueleto dos corais, que são feitos de carbonato de cálcio. Além, é claro, da ação humana, né, na poluição das regiões costeiras, que ameaçam esses recifes de corais. As anêmonas, que elas são encontradas em regiões entre marés, em recifes, costões rochosos ou mesmo em águas doces. São cerca de 1.200 espécies. Ela tem cerca de 10 centímetros de altura, mas algumas chegam a atingir até 1 metro. Elas vivem de forma solitária, né, não formam colônias. São sésseis, porém algumas se movimentam bem lentamente em busca de alimentos. E também elas servem de alimento para outros seres vivos. Existe uma relação das anêmonas com o peixe-palhaço, que é uma relação de protocooperação, ou seja, uma cooperação mútua, onde os tentáculos das anêmonas protegem o peixe-palhaço contra os predadores maiores e não causam no peixe nenhum dano. A anêmona, ela recebe do peixe resíduos de alimentos e até fezes que esses animais deixam escapar.
O próximo filo é o filo Hydrozoa, onde nós incluímos tanto animais pólipos como medusas. Os pólipos aí são as hidras e as medusas são as caravelas, né? As hidras, elas habitam água doce, limpa e fria. Elas podem ter entre 2 e 3 centímetros de comprimento. Elas vivem presas em pedras ou então em plantas aquáticas, possuem uma grande capacidade de regeneração, come pequenos animais invertebrados. Ela pode soltar ovos na água ou então esses ovos podem ficar presos no seu corpo. E esse nome Hidra foi dado graças a um personagem da mitologia grega, que é a Hidra de Lerna, que possuía 3 cabeças. Então, quando uma cabeça era cortada, nascia no lugar outras 2. As caravelas são vários seres no mesmo corpo, elas estão anatomicamente conectadas, vivem em regiões tropicais dos oceanos. Os tentáculos podem causar queimaduras de até 3º grau. Elas se assemelham aos antigos navios de guerra, né, que são caravelas. São animais errantes, elas não se movem dentro da água, apenas flutuam empurradas pelo vento. Os tentáculos podem atingir 50 metros, mas na maioria deles atingem 30 metros. E o último aqui, os sifozoários, onde sifos vem de taça e zoou, já falei, são os animais, né? Nós temos aqui como representante as águas vivas. Elas têm uma forma de sino e na margem desse sino ficam os tentáculos. Elas podem chegar a 2,5 metros de largura e os tentáculos podem chegar a 36 metros. As águas vivas são as únicas que possuem uma mancha ocelar, o que torna sensível à luz para facilitar o nado na direção da luz. Elas são predadoras, capturam pequenos peixes e camarões, e algumas, quando são perturbadas, emitem luminescência. Então, ela tem uma bioluminescência. Em algumas espécies, a toxina liberada aí pelos tentáculos é mais potente que a peçonha de cobras, como a coral. Muito cuidado, evitem nadar em lugares onde apareçam esses animais, não toquem neles, mesmo se encontrar algum morto na areia da praia, pois a toxina liberada pode provocar irritação semelhante a queimaduras e até reações alérgicas fortes. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.